Alô, meus amigos, Daniel Dias na pista, Daniel Dias na área. Olha, se você gosta de direito, de advocacia, principalmente criminal, principalmente advogado jurista, aquele que fica lá naquele júri popular, né? Onde tem um promotor, onde tem um advogado, onde tem um júri, aquela emoção, né, que toma conta, como a gente vê nos grandes filmes, por exemplo, né, que até viram histórias reais que viram filmes, né? Então tu se liga porque eu estou hoje com o doutor Aristides Magalhães, advogado criminal, que fez a carreira dele, uma lenda no estado de Goiás, é do Rio de Janeiro, porém fez a carreira dele como advogado jurista, em boa parte do tempo, no estado de Goiás. As histórias dele são como aquelas histórias realmente, né? São aquelas histórias de advogado, por exemplo, que está defendendo aquele cara que matou a mulher pela honra, que lá no interior de Goiás tem muito isso, ou matou por causa de terra, e por aí vai, tá certo? Então são histórias realmente que vale a pena se você gosta desse tipo de história, desse tipo de emoção do júri popular, vale a pena você ouvir a história desse cara. Olha, advogado trabalhista também, deu aula durante 17 anos na Cândido Mendes, aqui no Rio de Janeiro, né, no magistério, e também trabalhou em grandes, mas grandes estatais mesmo. Tá? Se eu esqueci de alguma coisa, depois da oração ele vai falar, porque ele vai falar um pouquinho da vida dele, um pocão da vida dele. Agora tem que ficar ligado aqui no canal Daniel Dias, valeu? Agora, antes de eu apresentar o senhor, né? Já apresentei o senhor, mas antes do senhor começar a falar, momento da oração. Porque ele vive, posso crer no amanhã, porque ele vive, temor não há. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Doutor, grande prazer tê-lo comigo no meu canal. Prazer é meu. Olha, gente, quantos anos você dá pro doutor Aristides Magalhães? Coloca aí no espaço de comentários, que eu não vou falar a idade dele agora, não. A gente vai falar, lá no meio do bloco a gente fala, nem ele vai falar. Mas tu vai tomar um susto, tá? Tu vai tomar um susto. Mas não vamos falar de rejuvenescimento, não. Vamos falar de advocacia, tá bom? Só que bota aí no comentário já para começar bem aí. Deixa o like se estiver gostando da entrevista, valeu? Que assim a entrevista vai subir. E como vai subir? Se não deixar o like, eu vou avisar de novo isso. Sabe o que acontece? O YouTube entende que a entrevista, desculpa a palavra, é uma bela de uma porcaria e não coloca a entrevista para circular, certo? Deixa arquivado. Então, ó, não custa nada apertar esse joinha. Esse comentário tá embaixo, é só escrever, tá? Não vai custar nada pro teu bolso. E assim, inscreva-se aí do lado, tu não se inscreveu no meu canal, não sei porquê. Se inscreve, pô, fortalece os outros que precisam do teu fortalecimento, valeu? Doutor, considerações primeiras aí, né? Fala um pouquinho do senhor aí. Eu agradeço a você a oportunidade, né? Eu que agradeço. Porque eu estou sempre prestes a servir, né? E, obviamente, objetivando um depoimento que venha trazer alguma vantagem, algum lucro, algum benefício, né? O termo correto seria esse, algum benefício para alguém. Quer dizer, eu tenho uma experiência de vida longa, né? E eu vou procurar nessa entrevista, trazer para a minha experiência de vida, a minha experiência como profissional, e talvez trazer algum subsídio para os profissionais mais novos, que estão iniciando a carreira agora, a sua caminhada agora. Esse é meu objetivo. E trazer também uma experiência que eu tenho de vida, de dor, de sofrimento, para ver se eu posso também ajudar aqueles que querem um alicerce espiritual para realmente se recuperar daquelas dificuldades, daquelas deficiências, né, que eles vão tendo e muitas vezes não conhecem o caminho. Então, o meu objetivo principal dessa entrevista é isso, é trazer para o público a minha experiência de vida e ver se com essa experiência de vida exteriorizada eu consigo ajudar alguma. Pelo menos se eu conseguir ajudar uma, duas, três, para mim, eu já fico feliz. Alô, meus amigos, claro que agora é a hora do business, né? A hora de quem ajuda a manter o canal Daniel Dias. Eu tô falando da minha irmã, da minha parceira, da minha amiga Scarlett Decor. Olha, na Scarlett Decor você vai encontrar tudo, absolutamente tudo, para decoração de festas infantis e festas de adultos também. Locação de móveis, painéis, personagem, pegue e monte, vasos e arranjos, bolo fake, louças e peluciais e muito mais. Telefone para contato é o 21 969 603324, 21 969 603324, Rua Ambiré Cavalcante, número 6666, hein?
lá no Rio Comprido, região central do Rio de Janeiro. Fala que assistiu aqui mesmo no canal do Daniel Dias, vai ganhar um baita desconto. Vamos lá, doutor, sem mais delongas, vamos falar nesse primeiro bloco apenas e tão somente da sua... do senhor como advogado criminal, principalmente. Vamos deixar o trabalhista para depois. Eu, como apresentei no começo, né? Sou um advogado criminal, trabalhista, deu aula por 17 anos na Cândido Mendes. Se quiser falar alguma coisa da Cândido Mendes, pode falar, fica à vontade, tá? E é uma lenda no estado de Goiás, né? Atuando como advogado jurista. E também trabalhou em grandes estatais. Pode falar das estatais aí, pode falar do que o senhor quiser dentro dessa área de advocacia aí. Eu iniciei minha carreira praticamente com o objetivo de ser militar, né? Então, eu fiz o concurso para o Colégio Militar do Rio de Janeiro e cursei, naquela época, o ginásio científico no Colégio Militar do Rio de Janeiro. E tenho uma certa formação militar, né? Vários colegas meus hoje são militares e o militar tem uma certa coisa interessante. Nós conseguimos nos reunir 2, 3 vezes por ano, que é muito difícil na área civil, mas o militar consegue isso. Então, nós nos uníamos sempre 2, 3 vezes por ano. Só que eu iria seguir a carreira militar, mas de repente eu me decepcionei um pouco com algumas informações que eu tinha da Academia Militar das Agulhas Negras, que tinha muitos trotes naquela época. E como eu não quis me violentar, eu resolvi então seguir a carreira civil. Eu não sei se fiz bem ou mal, mas acredito que sim, porque eu me sinto realizado em tudo que eu fiz na vida, né? E então eu resolvi seguir o caminho do direito, né? Estudei na faculdade antiga Catete, né? Que é a UERJ, Universidade do Estado da Guanabara, atual Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Me formei em advogado e iniciei a minha profissão como advogado. Eu tenho alguns fatos interessantes dentro do exercício da profissão que eu gostaria de relatar. Por exemplo, eu quando iniciei a minha carreira, a primeira audiência que eu fiz, eu sofri uma decepção muito grande, sabe? Porque eu tive como ex-adverso um dos advogados mais brilhantes que tinha na área trabalhista. Era uma audiência trabalhista quando eu iniciei a minha carreira. E era um advogado famosíssimo, brilhantíssimo, chamado Eduardo Cossermelli, já faleceu há muitos anos. E eu me senti profundamente humilhado, sabe? Ele me humilhou com aquele brilhantismo dele, com aquela oratória, com aquele posicionamento dele, e eu me senti totalmente fragilizado, sabe? Eu me senti um advogado fracassado, como se dissesse, não é essa carreira que eu deveria ter seguido. Eu me lembro que eu fui para o banheiro, chorei muito, né? Chorei muito, e dizia para mim mesmo, gente, eu não dou para advogado, eu não sei falar, eu não sei me expressar. Eu fui humilhado por esse advogado, entendeu? Com o brilhantismo dele. E aí eu comecei, engraçado, aí criou em mim uma admiração por esse homem e, ao mesmo tempo, uma certa mágoa, um ressentimento. Mas como é que eu agi com ele? Quando ele entrava, por exemplo, num gabinete para examinar um processo, eu ficava ouvindo qual era o número do processo e pedia ao escrivão para me dar aquele processo, para eu poder xerocopiar. Naquele tempo não tinha xerocopiar aquela petição, aquela coisa. Quer dizer, ele passou a ser, para mim, eu não sei nem te explicar se era um ídolo, o que era, né? E eu caminhei, assim, tirando aquelas petições dele, olhando, estudando aquelas petições dele. E sempre que quando ele fazia uma sustentação, uma coisa, eu ia participar, né? Porque eu realmente tinha uma admiração. Apesar de um certo ressentimento, de uma certa mágoa, eu tinha por ele também uma admiração. E passaram-se 5 anos. E eu fui fazer uma sustentação da aviação Cometa. Eu era advogado da aviação Cometa. E eu fui fazer uma sustentação e eu sou um pouco agressivo da tribuna. É uma característica minha, não sei te explicar porquê, é minha, é uma coisa meio nata, né? Eu nasci com essa tendência, assim, de ser um pouco agressivo na minha sustentação. E quando eu acabei a minha sustentação, eu caminhei para a porta de saída e escutei alguém me chamar, um psiu, e uma mão me chamando. Quando eu olhei, era ele, né? Esse homem que eu tanto admirava e, ao mesmo tempo, eu sentia tanta mágoa e ressentimento dele. Ele me chamou, olhou para mim e perguntou assim, você é formado há muito tempo? Eu disse para ele, eu sou formado há 5 anos. Aí ele virou-se para mim e disse assim, eu estou impressionado de ver você, um jovem, né, poucos anos de formado, ter a coragem de dizer o que você disse.
porque, na realidade, eu só conheço uma pessoa que tem coragem de dizer o que você disse. E eu digo, você sabe quem é? Eu falei assim, sei, é o senhor, Eduardo Cossermelli, falei para ele. Aí, bom, então você já me conhece, coisa e tal. Então, eu vou lhe pedir uma coisa, eu vou lhe fazer uma oferta. Eu vou lhe oferecer um trabalho no meu escritório. Eu gostaria que você viesse a pertencer à minha equipe de advogados. Eu parei, pensei, me senti até um pouco orgulhoso, né, disso, e disse para ele, doutor Eduardo, eu agradeço imensamente o seu convite, mas eu vou rejeitar o seu convite. E ele se assustou, né? Rejeitar por quê? Eu digo, doutor Eduardo, eu admiro muito o senhor pelo seu brilhantismo, mas os seus advogados, eles apenas repetem o que o senhor escreve. E eu não sou advogado, apesar de eu ter pouco tempo de formado, eu não sou advogado repetitivo. Eu sou advogado que gosta de criar, entendeu? E com o senhor eu não vou criar. Com o senhor eu vou ser obrigado a repetir aquilo que o senhor escreve. E eu vou me violentar como profissional. Então, eu lamento, agradeço profundamente, me sinto honrado com o seu convite, mas eu não vou aceitar o seu convite. Ele vira-se para mim e diz assim, não, companheiro, exatamente por isso que eu quero contratá-lo como meu assistente, porque eu não quero um advogado que repita o que eu escrevo, eu quero um advogado criativo, eu quero um advogado combatente, eu quero um advogado que tenha a coragem de dizer aquilo que você disse nessa tribuna com 5 anos de formado. Então, aceite o meu convite. E eu fui para o escritório, eu pulava pelos corredores da Justiça do Trabalho, aquela felicidade, né? E, de repente, eu acho que eu fiquei 5 anos com uma coisa mal resolvida em mim, na minha mente, né? Um ressentimento, uma dor, um complexo de inferioridade, né? E, de repente, aquele homem, né, que me humilhou, né, que me fez me sentir dessa maneira, me chama para trabalhar, reconhecendo o meu valor profissional. Isso, para mim, foi uma coisa fantástica, né? Fantástica. E eu parecia uma criança, pulando, gritando, saindo pelo corredor do tribunal. Eu cheguei no escritório, todo feliz. Eu trabalhava com meu compadre, que era meu grande amigo, meu compadre, e disse para ele, Otávio, você não sabe o que aconteceu hoje, cara. O Cossermelli me chamou para trabalhar com ele. Aí eu feliz da vida, e meu compadre foi e disse para mim assim, e você vai trabalhar com o Cossermelli? Você vai ser garotinho de repetição, de petição? Eu falei, não, ele falou que gostou de mim porque eu sou criativo. Conversa, chega na hora ele vai fazer a mesma coisa. Ele é extremamente prepotente, ele acredita só nele, só confia nele. Ele não vai fazer isso com você, o que você pensa. Deixa de se iludir, caia na realidade. E falou para mim, não vá, fica aqui. Porque aqui você é mais respeitado, você lá vai ser apenas mais um da equipe de um homem tão brilhante, tão famoso como ele era. E eu fiquei aqui num momento de dúvida, né, de reflexão, e resolvi aceitar as colocações dele e não fui. Não fui, e o doutor Eduardo, infelizmente, faleceu 6 meses depois. E não tinha aquele poderio todo dele, né? O escritório dele realmente era uma potência. Ele não tinha um advogado extremamente competente para comandar aquilo. E o escritório dele foi praticamente quase que leiloado. Ele tinha uma filha única, uma juíza, brilhante juíza, e não tinha, vamos dizer, um familiar que desse continuidade ao escritório dele. Segundo me informaram. Pode ser até que eu esteja errado. Então, a primeira experiência que eu tive na advocacia, marcante, foi essa, né? Essa coisa. E aí eu comecei a... Eu sempre gostei de... Mas desculpa interpelar. O senhor acha que, olhando hoje, o senhor faria a mesma coisa? Escutaria o seu compadre? Ou o senhor acha que tomaria outro rumo? Assim, mesmo... Porque, assim, claro, se ele não falasse, o senhor tomaria o rumo de antes. Mas vamos supor que seu compadre falasse isso, o senhor hoje. Talvez eu seguisse um outro caminho. Um outro caminho? Porque é aquele negócio, na vida você perde oportunidades que muitas vezes... Eu tive 2 oportunidades na vida no início da minha carreira, uma delas foi essa. E a outra oportunidade foi que eu achei dentro do meu cofre $8.000. Eu achei $8.000 dentro do meu cofre e fiquei questionando como é que pode aparecer $8.000 dentro do meu cofre. Eu tinha um cofre no Banco do Brasil e eu sempre fui uma pessoa muito distraída, né? Eu encaixei assim aquele cofre e
prensei um pacote de 8 mil dólares para uma pessoa que tinha entrado no cofre antes de mim. E tudo bem, aí no final peguei todos os dólares, botei, eu tinha vendido uma sala e tal. E de repente eu dei por mim que tinha mais 8 mil dólares na minha conta. E procurei averiguar, eu gosto muito do que é meu, eu não gosto de nem um centavo de ninguém. E eu procurei então ver por que daquilo, e consegui através de um gerente, que era até meu amigo, que ele pegou para mim e disse assim, não, está resolvido o problema, antes de você foi uma pessoa, e essa pessoa deve ter esquecido, e você, então... E foi isso que aconteceu, essa pessoa andou procurando, inclusive, e é isso aí. Então eu fiz questão de saber o endereço da pessoa, e fui levar os dólares de volta. Era um engenheiro famoso, um belíssimo escritório de engenharia, e eu fui lá levar o dinheiro para ele, devolvi os 8 mil dólares. Eu era jovem ainda, também estava no início da carreira, como advogado trabalhista, e ele me disse, eu não vou te oferecer uma recompensa, nenhum benefício, porque eu sei que você não vai aceitar. Mas eu vou te oferecer duas coisas, um jantar no Clube dos Banqueiros, no restaurante dos banqueiros, e a minha amizade. E eu virei para ele e disse assim, doutor, será um prazer e um orgulho ser seu amigo, e eu aceito. Não é? O seu convite de almoçar com o senhor, jantar não, almoçar com o senhor. E assim eu almocei e fiz amizade com ele. E ele comentou comigo que ele tinha um advogado que era muito bom, mas estava muito idoso, já estava muito doente, e talvez houvesse a possibilidade dele até me contratar futuramente. Não é? Só que eu me deu o cartão dele, e não fui procurá-lo mais, não fui na casa dele, ele me convidou para passear no iate, e eu deixei passar, o tempo foi passando, e eu, depois de passados anos, eu cheguei à conclusão que eu tinha perdido duas grandes oportunidades da minha vida, né? De repente, né, me agigantar como profissional, né? O fato do doutor Eduardo ter me convidado e o fato daquele senhor, né, daquele banqueiro, engenheiro, né, não era banqueiro, engenheiro, daquele engenheiro ter viabilizado uma possibilidade de me contratar. Então foram essas duas coisas, mas não deu, eu continuei a minha.